Amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Tá ligado? Opa. Que maravilha, queridos. É uma honra muito grande poder estar com vocês aqui nessa conferência de Free Reflection. E eu creio que Deus vai estar fazendo e vai fazer grandes coisas no nosso meio. Quem quer mais de Deus? Amém? Eu queria só apresentar a minha família. Ela não pode estar pessoalmente, não sei se a mídia vai conseguir passar a foto aí. Eu sou casado com a mulher mais linda do meu universo. Uau! A Kelly, né? Aí é o profeta menor. A gente estava pensando, que nome dá para o nosso filho? Aí eu falei, amor, tem que ser nome profético. Ela, qual o nome? Alessandro. Então esse é o Alessandro Davi, né, que está conosco, e já está vindo o outro também, que tem uma interrogação. Que a gente já não sabe se vai ser menino ou menina. Então Deus é bom demais. Continue orando por nós. Pastor Francinaldo e pastora Sueli mandaram um grande abraço a toda a igreja. Ama muito cada um de vocês. E que bom poder estar com vocês para compartilhar alguns pensamentos que Deus tem colocado no nosso coração. E depois dessa menção da Raquel, que ela falando sobre a vinda de Jesus, e realmente Jesus já está na porta. E a grande pergunta é, quando Ele vier, vai ter azeite na minha botija? Quem tem azeite? A metade da igreja. Vai se cumprir. A outra metade não. Mas vamos lá, gente, brincadeira à parte. Muito obrigado, Rodrigo e Raquel. Toda a equipe de líderes poderosos que tem pagado um preço muito grande para fazer o movimento acontecer, pessoas conhecer o amor de Deus. E você que está aqui, você não está aqui por acaso, Deus te trouxe você aqui para marcar a tua vida. De verdade, eu creio que a sua vida, quando você sair daqui, nunca mais vai ser a mesma. Você crê nisso? Amém? Sem delongas, eu queria que você abrisse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vai ser o texto para nós meditarmos a parte B do versículo, Gênesis 1, 26. A banda quiser vir comigo, eu agradeço, tá bom? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pai, estamos aqui reunidos para te adorar. Fica à vontade como o Senhor já está, para manifestar a tua palavra. Pai, que o Senhor possa usar o teu pequeno servo, não para transmitir a mensagem que nós queremos ouvir, não, mas a mensagem que nós precisamos ouvir nessa noite. Fica à vontade no nosso meio, amém. Queridos, o grande segredo em uma conferência, em um culto, em uma reunião, aonde você se dispõe do seu tempo, que é a moeda mais valiosa, como bem pregou o Rodrigo, é você estar aberto para receber o novo de Deus. E não só receber o novo, mas também estar com a mentalidade aberta para receber. Então o segredo para você sair daqui transbordando na presença de Deus é você chegar com algo. É você chegar com o coração aberto, e eu sei que todos chegaram com esse coração. É você chegar com a sua atenção, e eu sei que você também chegou com a atenção. E é dessa forma, quando você dá, você recebe. Porque Deus, Ele não trabalha em cima de necessidade. Deus trabalha em cima da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto que nós lemos de Gênesis, que Deus fala que Ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Pode colocar o primeiro slide, por favor. Vai nos levar a perguntar: quem é você? Eu queria que você me ajudasse a pregar nessa noite, perguntando para o seu irmão: quem é você? É uma pergunta, parece que é muito simples, mas é uma pergunta que vai levar você a saber quem é você. E você é aquilo que você fala, aquilo que você age, aquilo que você pensa. A sua atitude determina quem é você, ou quem atua através de você. Então uma pergunta para você pensar e analisar: quem eu sou? Eu me lembro muito bem que no começo da minha caminhada com Cristo,
na primeira semana de convertido, não convencido, mas convertido, eu marquei na esquina de casa para participar de algo que eu nem sabia o que era, um tal de Tadel. Eu falei, eu vou. Então eu peguei uma Bíblia que eu ganhei do meu irmão, e eu fiquei na esquina de casa com a Bíblia na mão, esperando esse meu amigo passar de moto. E aí olha como Satanás trabalha. Satanás não quer perder. Se ele puder te matar, ele te mata. O mundo aí fora, ele é duro para quem é mole, mas para quem está firmado na rocha que é Cristo, pode vir o que for, você não será abalado. E naquele momento eu estou ali, e lá vem uma moça que eu saía com ela. Ela falou assim, olha, meu amor, vamos sair hoje? Meu Deus. E eu com a Bíblia aqui debaixo do braço, eu falei assim, eu não posso. E ela, por quê? Porque agora eu sou crente. E essa moça começou a rir. Tu é crente? Tu é doido? E começou a falar várias coisas. Tu não fica uma semana nessa igreja, tu não fica 2 dias nessa igreja. E eu, com muito orgulho, mesmo sendo novo convertido, na primeira semana, Deus entrou na minha vida de tal forma que eu falei, eu sei quem eu sou, Deus me escolheu. E eu comecei a falar para ela da minha experiência que eu tive com Deus. Aquela moça, ela parou, começou a ficar com lágrimas nos seus olhos, e falou assim, realmente já me convidaram para ir para a igreja. Eu falei, então vai, é a melhor coisa que existe. Eu quero dizer com isso, é que no começo da caminhada, o Espírito Santo começa a forjar a sua identidade. Quem é você? Você é filho de Deus, você foi chamado por Ele, você tem uma identidade, mas tem que ser exercida, tem que ser colocada à prova, sim. E naquele dia eu disse não para o pecado. E até hoje o diabo tenta, mas quando você se dedica a ter uma comunhão com Deus, ele pode até tentar, mas não vai conseguir te chegar, não vai conseguir te pegar. Por quê? Porque você está guardado debaixo das asas do Onipotente. E é dessa forma que nós temos que caminhar. Romanos capítulo 1, versículo 16 vai dizer que por não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder para transformar, para poder exercer a autoridade do Senhor. Eu tenho que tomar posse disso. E quando você toma posse disso, você pode até parecer uma presa fácil aí fora, mas quando você sabe que você vai andar de cabeça erguida, sabendo que você não está sozinho. A próxima imagem, por favor. E ter uma identidade nos leva a nós temos uma visão. A visão de quem você está seguindo, uma cosmovisão daquilo que você vê no dia a dia. Tudo tem que culminar para a vida em Deus, para a palavra. E essa cosmovisão, essa visão que Deus te dá, que vai te clarear os teus passos no dia a dia. Porque o que adianta eu ter vista e não ter visão? Porque quem tem vista vê o natural, quem tem visão vê o sobrenatural. E é isso que Deus está trazendo para nós, vivermos o sobrenatural. Porque o sobrenatural para nós tem que ser algo natural. Você orar a pessoa ser curada é algo natural para nós, tem que ser assim. Você pregar e a luz de Deus refletir através de você, tem que ser algo natural. De você chegar num ambiente sem você falar nada, a pessoa sabe que você tem algo diferente, e essa pessoa vai chegar até você, e a luz do Senhor vai resplandecer através de você. Diga assim: eu sou luz de Deus nessa terra. Meu Deus, já botou foi tudo, vamos lá. É forte. Então você, quando tem a visão, você também tem uma missão. E a nossa missão é salvar vidas. Tudo que você faz vai culminar para o bem mais precioso que Deus tem nessa terra. E o que é? Vidas. Não importa o que você exerce, a profissão, tudo vai culminar para isso, vidas. E a pergunta é: será que nós estamos atrás de vidas que estão perdidas?
Ou será que eu estou no meu bem bom da minha vida todos os dias? Será que eu decidi sair da conformidade, da mesmice? Ou será que eu entendi que eu tenho uma missão a cumprir nessa terra? A sua missão é ganhar pessoas para Jesus. Essa é a missão mais importante nossa. Tudo que é feito aqui, está vendo, nas células, treinamento, tudo é para ganhar pessoas, consolidar pessoas, forjar pessoas na palavra. Porque é a palavra que vai te levar a você ter um destino. E qual é o destino? A Raquel bem pregou, é a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai descer para essa terra, e eu e você vamos poder entrar naquela cidade, poder ter comunhão com Deus. Quem vai entrar na Nova Jerusalém, levanta a mão. É a Nova Jerusalém. A gente vai se encontrar lá. E o que você vai apresentar? Vidas, começando pela sua. Eu quero gastar a minha vida para Deus. Eu quero aproveitar esse tempo que nós temos nessa terra para Deus. Então no seu dia, se dedique a fazer aquilo que Deus pede para você fazer. E é dessa forma que você vai viver o melhor de Deus. Porque se você não tiver isso, não souber qual é a sua visão, o seu destino, a sua missão, você não vai saber qual é o seu propósito. E o seu propósito é fazer a vontade de Deus. Ponto. E é dessa forma que eu vou caminhar, porque se você não tiver uma identidade formada, o mundo lá fora vai te dar uma. O mundo lá fora não vai brincar com você. Quantos jovens nós conhecemos que foram para a faculdade e infelizmente se afastaram do Senhor? Certa vez chegou uma jovem e falou assim: Alessandro, Deus existe? E eu falei assim: quanto tempo você tem aqui na igreja? Ela: 6 anos. Eu falei: em 6 anos Deus falou contigo? Falou. Em 6 anos você sentiu Deus? Ela: senti. Então você já tem a resposta. Mas é porque o professor falou? Não importa o que o teu professor falou, o importante é que a Bíblia falou contigo, é que o verbo se manifestou para você, é isso que importa. Não importa o que vai falar o professor, o colega da escola, o importante é que fala a palavra, porque eu vivo pela palavra, não pelas minhas emoções. Quem está comigo, diga amém. Provérbios capítulo 23, versículo 7 vai dizer: porque como imaginou no seu coração, na sua alma, assim é a pessoa. Quem você pensa que é, causa mais impacto de quem você é. Quem você pensa que é? A vítima da sociedade, o patinho feio, ou você é um filho de Deus? Eu sou um filho de Deus, então ande como tal, ande de cabeça erguida, não de cabeça baixa. Ande sabendo que você não está só, você está acompanhado sim. E é assim que você vai exercer aquilo que Deus tem para você todos os dias. Tem por aí, eu vejo na reportagem, gente que sente uma árvore, pastor Fernando. Uma árvore, casou com uma árvore. Era para casar com uma pupunheira. Um abraço bem apertado, né? Olha só que ponto chegou a mentalidade. Os caras estão pirando a cabeça. Ah, eu me sinto um gato. Ah, eu me sinto um cachorro. Que é isso? É a sociedade colocando uma identidade que não tem. É por isso que, como o pastor falou, tem que ter convicção de quem você é em Deus. E a pergunta é: quem você é? Você é filho de Deus. Ponto. Não importa o que falar lá fora. O importante é que a palavra fala de você. Porque lá fora vai haver condenação, julgamento, maltrato. Vão querer pisar em você, maltratar você. Mas apesar de tudo isso, eu resisto porque eu sei quem eu sou. Amém, queridos? O pastor Bill Johnson, ele diz: se você descobrir quem Deus te criou para ser, você não vai desejar ser ninguém além de você mesmo. Não queira ser o seu irmão, não queira ser o seu colega, seja você. Certa vez um pastor foi convidado para pegar um pastor no aeroporto,
E esse pastor, ele era muito fã desse pastor que vinha pregar na igreja dele. Então o pastor presidente falou assim: você pode buscar o pastor no aeroporto? Quem é o pastor fulano de tal? Ele, o olho brilhou. Uau, eu posso. Então ele foi buscar o pastor, pegou a mala, botou no carro e viajou. E na viagem ele falou assim: pastor, eu sou seu fã, eu já li todos os seus livros, pastor, eu já vi todas as suas pregações, o senhor é demais, você é top demais, pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Aí o pastor, encosta aí, filho, deixa eu lhe ensinar uma coisa. Deus não te chamou para você ser um eco, Deus te chamou para você ser uma voz que vai bradar sobre essa cidade. Deus te chamou para ser uma voz. Deus conta com você, com a sua habilidade, com a sua disponibilidade. Ele não quer que você seja o outro, quer que você seja você, aquilo que Ele projetou para você ser. Um filho de Deus. Deixa eu avançar. Próxima imagem, por favor. Eu quero pregar nessa noite uma reflexão para nós aprendermos um pouco sobre o DNA de Deus. Diga assim: o DNA de Deus. O DNA de Deus, porque o Difflin. Eu lendo a Bíblia, eu comecei a falar: uau, Deus é Difflin. Diga para você, irmão, Deus é Difflin. Que heresia é essa, irmão? Não, está na Bíblia. Difflin não é discipulando e formando líder em nações. Deus começa a formar um líder chamado Adão. Deus começa a formar Adão, sopra o sopro de vida em Adão. Adão torna um ser vivente. Deus começa a reproduzir, a ensinar, a discipular, a cuidar, a direcionar Adão. Adão, você vai proteger essa terra, você vai cultivar essa terra. Então depois Deus vai criar Eva. E agora Adão tem a incumbência de ensinar Eva, discipulando e formando líderes. E aí Adão começa a formar Eva, começa a aparecer uma coisa e outra. Aí você vai ver o quê? Que Deus cria Adão, e Adão tem esse cuidado de ter um culto todos os dias com Deus. Por quê? Porque o culto vai gerar uma cultura, e a cultura vai gerar um comportamento. É por isso que quando você vem para um ambiente, uma atmosfera dessa, está gerando uma cultura. Isso vai influenciar o seu comportamento, a sua atitude aí fora. Você está se equipando, se preparando para guerrear, porque todo dia tem guerra. E eu estudando um pouco sobre o DNA de Deus. A próxima imagem, por favor. Tem estudos. Em 2015, o norte-americano, ele começou a estudar. Ele viu que no código genético do DNA humano tem uma sequência: 5, 6, 5 e 10. Rei, 5, Rei e Yud em hebraico. E pegando essas letras, esses números, levando para o alfabeto hebraico, apareceu o tetragrama de Deus. Ou seja, dentro do DNA humano tem a palavra Deus. Diga assim: dentro de mim. Diga com massa, diga assim: dentro de mim eu tenho o DNA de Deus. Só quem tem glorifica o nome do Senhor e aplaude o nome dele. Nós temos esse DNA. É por isso que esse DNA de ensinar, de passar para a próxima geração que a gente tem aprendido. E você vai analisar que, eu acho que foi a pastora Daphne que pregou, que ela disse que a nossa geração é responsável pela próxima geração. Você é responsável pela próxima geração. Ah não, é o pai dele também. Mas você, como irmão em Cristo, também é responsável de ajudar essa pessoa a se aproximar de Deus, a caminhar com Deus, a fortalecer a fé, a mais uns aos outros, ajudar uns aos outros. Isso é o Evangelho de Cristo. A próxima imagem, por favor. E aí você vai
está analisando sobre o ensinamento. Então Deus, como Deus é diferente, Ele começa a ensinar geração em geração. É por isso que em Deuteronômio capítulo 32, versículo 46 vai dizer: disse-lhe, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje vos testifico, as quais haver de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Ensinamento, compartilhar experiência, e é dessa forma que a gente vai entendendo. Então Deus começa a levantar uma geração, Ele começa a levantar homens, começa a discipular homens, começa a levantar líderes que vão marcar a sua geração. Levantou Noé, Noé marcou a sua geração. Levantou Moisés, Moisés marcou a sua geração. Deus levantou você, para você marcar a sua geração. Então Ele começa a levantar ali, começa a ensinar. O líder ensina os demais. Aí vem os 10 mandamentos, vem as 613 leis cívicas que ia reger o povo de Israel. Então ele começa a ensinar, começa a levantar. Sai um líder, entra outro líder, mas não para o ensinamento. Só que o povo é teimoso. O povo muitas das vezes, quando está no bem bom, não aqui, nem em Castanhal, em algum lugar dessa imensa Amazônia, né, tem pessoas que quando estão no bem bom esquecem de Deus, não lê mais a palavra, não pega mais ensinamento, e aí começa a ter uma vida pacata, uma vida sem sentido, sem propósito. Então aquele povo que Deus levanta, que Moisés está ensinando, é um povo que precisa mudar a sua mentalidade, porque Deus veio trazer isso, uma revolução em nossa mente, uma revolução que vai impactar quem está ao nosso redor. Lembra de Davi? Davi está lá cuidando das ovelhas do seu pai. Então Deus escolhe quem? Davi, para ser o próximo rei. A minha pergunta é: Davi foi ungido rei, ele assumiu o trono? Ele passou por um processo de crescimento. Tem gente que é ungido e quer logo subir no trono. Segura, é no tempo de Deus, não é no seu tempo. Ah, mas é porque, é no tempo, mas parece que está demorando. Não está demorando, é você que está demorando a se posicionar naquilo que Deus falou para você. Ah, não se posicione, o que é que acontece? Não vai acontecer. Se posicione naquilo que Deus tem para a sua vida. Continue a servir como Davi serviu. E no tempo de Deus vai surgir a oportunidade, e você vai ser levantado para poder reinar sobre um povo. Quem está comigo? Esse é o DNA de Deus, que está dentro de cada um de nós. Deixa eu avançar aqui. Então agora, dentro desse contexto, Deus levanta vários homens, Jeremias, Sansão, vai levantando, homens que marcaram a sua geração, homens que erraram, mas acertaram. Tem muita gente que começa a caminhar com Deus e quando erra quer abandonar Deus. Quem conhece uma pessoa assim? Eu fui uma pessoa assim. Eu comecei a errar com Deus, Felipe. Aí eu falei: poxa, eu vou fazer o que na igreja? Não tenho o que fazer lá. Só que Deus, aquele que te escolheu, Paulo vai dizer em Filipenses 1,6 que Ele que começou a boa obra na sua vida, e é Ele que vai completar. Basta você estar disponível à manifestação de Deus. Deus levanta Jesus. A palavra, o verbo vivo começou a andar entre nós. E o que foi que o verbo fez? Começou a discipular. Começou a discipular, começou a formar líderes menos prováveis. Quem aqui é menos provável? Eu sou o primeiro. Deus não está preocupado com a tua habilidade, Ele pode até usar. Ele está preocupado com a tua disponibilidade. E se você está disponível, Ele vai te pegar.
vai manifestar a presença dEle, e vai sair palavras da tua boca, que eu nem imaginava que tinha. Por quê? Porque Deus é assim, nós carregamos o DNA de Deus. Então Jesus veio fazer o quê? Uma revolução. Na política, sim, porque a igreja tem que falar de política, porque se a igreja não fala, a escola vai falar de uma forma errada. Uma reforma cultural, sim, cumpriu a lei, sim. Jesus veio trazer essa revolução, pegou pessoas menos prováveis para poder ser seus discípulos, e aqueles discípulos começaram a seguir Jesus. Ele falou assim: Pedro, tu pesca peixe? É, Senhor. Vem para cá, eu vim fazer uma revolução. Qual revolução? Eu vou te fazer pescador de homens. Por que, Senhor? Porque isso é o que vai entrar no céu. Não é comida, não é ouro, não é riqueza, são vidas. Uma vida vale mais do que um barco cheio de peixes. Então ele começa a fazer isso, a revolução começa a ensinar. E de tanto ele ensinar, ele abre um leque para nós. Qual o leque? Porque a Bíblia fala que Jesus é o último Adão. E o último Adão, ele veio trazer a essência novamente. Qual? A imagem e semelhança de Deus. É por isso que João no capítulo 1, versículo 12 vai dizer que ele veio para os seus, quem? Os judeus, mas os judeus não receberam. Aí ele abre: mas a todos, o quanto receberam, deu o direito, o poder, a legalidade de serem chamados filhos de Deus. Imagem e semelhança volta para a essência. A imagem e semelhança volta para a essência quando você entrega a vida para Jesus. Até lá você nasce uma criatura caída por causa do pecado adâmico. Quem aqui tem Jesus? Você é imagem e semelhança dele, e como tal você vai imitar ele. E nós bem sabemos que a unção, ela vem através da associação também. Eu aprendi muito com o meu discipulador, que é o meu pastor. Quantas vezes eu aprendi para a casa dele, passava o dia lá. Acho que ele mandar ir embora, eu ficava assim mesmo. E a gente comia, brincava e tal. E eu comecei a aprender, comecei a observar, comecei a praticar associação. E aí você vai começar a querer ensinar, aprender a fazer. Lembra de Pedro? Andou tanto com Jesus, que ele foi tentar negar Jesus, a velhinha caguetou ele. Ela falou: ei, tu não me engana não, tu fala igual a ele, tu anda igual a ele, tu é um dele. E Pedro: eu não. Mas o andar de Pedro acusava, o falar de Pedro acusava que ele andou com Jesus. Por quê? Quem anda com Jesus não anda do mesmo jeito. Quem caminha com Jesus não anda da mesma forma, não pensa da mesma forma, pensa diferente, age diferente. Se antes eu não perdoava, agora eu perdoo. Se antes eu tinha inveja, agora eu não tenho. Se antes eu não recebia perdão, agora eu recebo o perdão de Deus. Quantos jovens que a gente conversa que não consegue receber o perdão de Deus por sentir tão sujo? Eu tenho que reunir e falar assim: tu pode estar sujo, mas a palavra que é a água, ela te purifica, e o sangue de Cordeiro te perdoa. O que é mais poderoso, o teu pecado ou o sangue de Cristo? O sangue de Cristo, toma posse dele, porque é o sangue que vai fazer você andar por cima e não ouvir a acusação do diabo. Porque o diabo só pode te acusar, mas quando você sabe quem você é, deixa ele falar, deixa falar. Eu sei para onde eu estou indo. Para onde? O autor e consumador da minha fé, Cristo. Nada me para, porque eu sei para onde estou indo. E para finalizar, são 3 vezes para finalizar, tá? Estou brincando. Meu Deus. Então Jesus traz essa revolução. Ele mexeu com a cultura da época, com a tradição da época. Chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, essa mulher adulterou, a lei diz para ela ser apedrejada. O Senhor veio fazer o quê? Uma
Diga revolução. E ele, com uma simples frase, desmontou aqueles acusadores. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque a revolução vem com sabedoria. A revolução vem com a palavra. Porque é a palavra que vai fazer aquela pessoa receber a semente. E o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. Mas é necessário lançar a semente. E quando lança a semente, o Espírito Santo trabalha. Meu Deus do céu, é forte. Finalizando aqui então, queridos. Meu Pai. Fazer igual lá em Rodrigo, igual lá em Marudá. Deixa eu pular para o final. Estou no final já. Eu vou para a ministração. Então Jesus, ele vem fazer o quê? Ele vem revolucionar. Ele vai para uma cruz, morre pelos nossos pecados. Lá na cruz, lá na caveira, local menos provável, nasce a igreja. Lugar de morte, nasce vida. Pela água e pelo sangue do Cordeiro. E agora ele dá uma missão. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para ser melhor que o outro, não. Para tocar melhor que o outro, não. Para pregar melhor que o outro, não. Para ser minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, no Telégrafo, em Breves, em Benevides, em Castanhal, no Parquiane, em Coraci, até os confins da terra. É para ser testemunha. Porque não adianta, querido, não adianta querer fazer sem ser revestido de poder. Aí eles vão lá em Atos capítulo 2. Lembra de Pedro que negou Jesus? Lembra de Pedro que está com medinho dos soldados? Está lá Pedro. Ele quer fazer a obra. O que falta para ele? Ser revestido. Falta o que para ele? Ativar o DNA que está nele. Que DNA é esse? Um DNA de discipular, de formar líderes em nações, pregando o evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. E aí o que acontece quando o DNA é ativado? Meu Deus. E de repente vem um vento, invadiu o cenáculo. E a Bíblia diz que a metade, que todos, foi como foi, de repente, sim ou não? De repente, aqui no Telégrafo, vem um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E deixa eu te falar algo para você, a casa já está cheia. Nesse momento, Deus vai ativar esse DNA, um DNA que afasta o medo. Pedro foi cheio do Espírito Santo, soltou e começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E 3.000 almas foram salvas. E os soldados: eu não estou nem aí, porque quem está cheio de Deus não tem medo da morte, porque sabe para onde está indo. Quem tem o DNA ativado, está cheio de Deus, não importa se vai ser jogado no coliseu cheio de leões, se vai ser decapitado, se vai ser esfolado vivo, se vai ser uma lança atravessada, não importa. O importante é que eu sei para onde estou indo e estou vivendo um propósito de Deus.